Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do VideTalks. Hoje vamos conversar com um executivo cuja trajetória fala alto sobre propósito, consistência e paixão por uma empresa. Nosso convidado é o Marcelo Zanco, que dentro da Subway vestiu a camisa de várias formas e hoje é o diretor sênior de operações. Vamos começar falando sobre a sua incrível jornada pessoal com a companhia, entre ascensão, desafios e transformação. E depois exploraremos as práticas e lições de uma das maiores redes de franquia do mundo. Marcelo, super bem-vindo, muito bacana ter você aqui, viu, cara? Eu que agradeço, Marco, adorei o convite, tenho acompanhado aí o trabalho de vocês, é uma alegria imensa estar aqui junto e poder compartilhar um pouquinho aí do que a gente já viveu. Obrigado, cara, obrigado mesmo. Eu preciso dizer que eu te conheci de uma forma muito curiosa, né, que foi observando um post que você fez sobre a sua trajetória. Eu achei aquilo ali muito especial, muito lindo mesmo, uma história muito bacana. E eu queria começar a nossa entrevista você dividindo essa história com todo mundo, porque ela é, de fato, inspiradora e diferente, pelo menos para mim, e muita coisa que eu vi por aí. E é muito legal também você trazer essa questão do LinkedIn, de fazer post, e quem fez aquele post, me ajudou a construir aquele post, foi a minha esposa. Assim, você posta pouco, você tem uma história boa para Olha contar, e aquele só, negócio, e você fica meio tímido, né? é Pô, será verdade. que tem gente que quer escutar esse tipo de coisa, né? E como que Tem. a gente evoluiu. Então veio dessa demanda aí caseira, né? Com o apoio Legal. da minha esposa me apoiando aí para tentar Traz ainda mais contar um valor pouquinho. para essa Com conversa aqui. certeza. Que bacana. Marco, eu comecei ao contrário, né? Geralmente os executivos vêm de uma carreira e depois eles vão lá e pegam o dinheiro deles para empreender, para comprar uma franquia. E eu comecei de maneira reversa, né? Eu sou formado em publicidade e daí comecei a fazer uma pós-graduação. Terminei também um MBA em marketing, uma pós-graduação em administração esportiva, porque ali no começo dos anos 2000 eu entendia que marketing esportivo seria um caminho aí para não seguir o caminho tradicional do publicitário, né? E aí, onde estava acontecendo isso era em Londres, e eu me mandei para Londres para buscar um mestrado e daí consolidar minha formação para quando eu voltar para o Brasil, quando eu voltasse para o Brasil, eu procurar me encaminhar nessa área. E quando eu estava em Londres, eu precisava ganhar o dinheiro deles, né, para me manter lá, para continuar estudando, e tinha uma Subway atrás do flat onde eu morava. Então eu comecei a trabalhar nessa Subway. Então eu chegava, comecei trabalhando no balcão como artista de sanduíche mesmo, chegava, recebia os fornecedores, atendia os clientes, fazia os pães. E desde o começo eu gostava muito daquilo que eu fazia. Então eu comecei ali desde o dia 1, eu tinha comprado já o propósito, a forma como a Subway operava. Então eu comecei a criar o amor que eu tenho até hoje pela marca ali no chão do restaurante, né? Eu precisei voltar para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, a Subway estava se reestruturando no modelo. A Subway já tem 30 anos de Brasil, não parece, né? Mas já Uau. são 31 agora anos de Brasil. Ela veio no modelo ali em 94. Ela quase saiu do Brasil, quase fechou. Ela ficou com 2 restaurantes ali em 2001, 2002. E eles começaram daí a desenvolver globalmente um planejamento estratégico para dividir a Subway com agentes de desenvolvimento, que Hum, você dividia o país geograficamente e colocava um profissional ali para expandir e para auxiliar as operações dos franqueados. E daí, nesse momento, eu entrei, eu fui na Subway em Curitiba, onde eu morava na época. Ela tinha recém-inaugurado também, tinha recém-aberto, né? Eu não conhecia, fui lá e falei, pô, já trabalhei na Subway, aquele já fui negócio, artista de sanduíche? já fui artista de sanduíche. E do tanto que eu tinha gostado, eu fui me envolver para entender como é que eu poderia ser um franqueado. Uhum. E aí me explicaram, eu comprei a ideia, não poderia mais ser em Curitiba, porque ela já estava sendo desenvolvida, mas me deram a opção para ser franqueado em Itajaí, Balneário Camboriú, em Uhum. Santa Catarina. Uhum. Me juntei com um colega de faculdade, raspamos todos os cofrinhos que tinha para conseguir abrir esse primeiro restaurante. Abrimos o primeiro restaurante em 2006, né? É, foi a loja número 27 do Uau. Brasil na época, né? Nesse novo movimento de expansão. E ali começou minha trajetória como franqueado, como empreendedor.
como muitos dos empreendedores, barriga no balcão o dia inteiro, né? Com o primeiro negócio a gente fica ali, se envolve, então aprendi muito mais. Aquilo que eu não tinha aprendido da operação, eu pude me desenvolver e ainda continuei me desenvolvendo na parte de gestão, que daí toda a administração do negócio, cuidar dos funcionários, cuidar também do marketing local. E a coisa foi dando certo, não só para mim, como para a Subway também. Com o dinheiro de um só, nunca mais colocamos dinheiro. Construímos aí 12 restaurantes. Uau! Acompanhando essa evolução da Subway. A Subway chegou a ter no Brasil, no ápice dela, 2.150 restaurantes. Caramba! Eu cresci muito junto com a marca, me desenvolvi como profissional também com a marca, e sempre aquele negócio de que quero fazer mais, sempre levantando a mão, participando dos boards, né, de marketing, os boards de franqueado, tanto o regional quanto o nacional, e então muito próximo da liderança. E volta e meia um falava, então, pô, você tem que vir ajudar, e eu ficava meio que em dúvida, né, se era o movimento certo, se não era. E chegou um momento ali, em 2019, 2020, que eu entendi que se eu quisesse fazer mais pela marca, eu tinha chegado no meu teto como franqueado, né? E esse é um negócio muito interessante de execução, né? A hora que você quer fazer, que você quer executar, você acaba tendo uma noção um pouco maior do que talvez quem esteja só cuidando da estratégia, né? Então, essa bagagem me permitiu levantar, mas, pô, vamos tentar fazer isso, vamos tentar, até que os caras, pô, então faça você, né? Venha para cá e ajude a gente a fazer as coisas que você acredita, né? Aí eu me candidatei para essa cadeira na época, né? Era para ser o head de operações. Acabei passando por um processo seletivo aí, Brasil, Miami, onde era o escritório América Latina, com o diretor global também de operações, e felizmente fui selecionado, então estou nessa cadeira como head de operações há 5 anos. Muito feliz, muito animado com as perspectivas. Esse novo momento agora da Subway com a Zamp, né? A Zamp sendo master franqueada para a Subway, com outras 3 marcas icônicas, né? Então muita troca acontecendo. E os resultados já começaram a aparecer. Então, bastante feliz e satisfeito com tudo que eu vi acontecer, que pude aprender, pude errar bastante. E eu acho que muito do que a gente tem conquistado agora, nesse 1 ano de Zamp, vem dos aprendizados também que a gente teve. São 21 anos de Subway que nos permite também começar já a colher alguns frutos, e certamente a gente vai continuar arriscando, vai continuar buscando inovar, mas sempre com o intuito de fazer mais, fazer melhor, e a coisa já está acontecendo. Eu acho essa história muito curiosa, né? Artista de sanduíche, franqueado, master franqueado, e aí vira um executivo na área de operações. Daí você pode imaginar, minha cabeça aqui já está projetando várias perguntas. Você hoje é o funcionário mais antigo da Subway? Da Subway Brasil? Eu imagino que sim. Eu imagino que sim. 31 anos de história, só tinham praticamente 2 operações. Você deve ser o cara... O que tem de tão especial para você na Subway que te manteve lá durante todo esse tempo, participando de tantas etapas diferentes da construção e do desenvolvimento da companhia? Porque o Subway não teve uma história fácil aqui no Brasil, né? Enfim, entre erros e acertos, enfim, altos e baixos, e você se manteve lá em diversas perspectivas ao longo desse tempo todo. O que tem de tão especial? Como é que você se vê assim nesse lugar? É engraçado, porque a Subway, eu acho que desde o início eu me apaixonei. Quando eu falo com o nosso time Subway... E você tem propriedade para falar. Não, mas você vê também a paixão no olhar deles, né? A gente consegue, quando eu fui selecionar agora a turma, né, dentro dessa nova estrutura organizacional da Zamp, para voltar para a Subway ou contratar gente de mercado, a gente via e fez questão de contratar as pessoas que tinham esse brilho nos olhos, esse carinho pela marca. E a marca é apaixonante, e é interessante esse desenvolvimento da marca, né, e o desenvolvimento da gente como profissional. A Subway, ela é uma operação extremamente simples. Né? A gente não trabalha com gás, a gente não tem fritura. Então, é muito mais de organização, tem outra mistura. São processos muito claros, muito simples, bem estabelecidos, que a gente tem
de mais complexo na operação é fazer o pão. A gente faz o pão, né? Nem todo mundo sabe disso, né? É importante reforçar que os pães são feitos todos os dias nos nossos restaurantes. Então, nós temos uma padaria, são mais de 1.500 padarias aí. A gente faz, no mínimo, 2 vezes o pão por dia nos nossos restaurantes. Então, sempre tem pão fresquinho. Então, é o que tem de mais complexo e nem é tão complexo assim. E por essa simplicidade e também um investimento inicial um pouco menor, porque como a gente não tem broiler, não tem sistema de exaustão, então você permite ter um investimento inicial um pouco maior do que essas franquias mais estruturadas um pouco menor, você fala. Um pouco menor isso. Do que dessas franquias maiores, como a Subway é também, mas que demandam aí um investimento inicial muito maior. E aí a gente, com essa operação simples, com investimento inicial, atrai muita gente, né? Lá fora, nos Estados Unidos, hoje nós somos o 4º mercado para Subway no mundo, né? Com mais de 1.500 restaurantes. O primeiro disparado é os Estados Unidos, com mais de 19 mil restaurantes. Meu Deus. E nos Estados Unidos, a Subway é conhecida como Mom and Pop Business, que é realmente um negócio familiar, né? Então as pessoas se envolvem. E a hora que você fala de família, você se envolve passionalmente, inclusive, né? Que bacana. Então tem muito disso no trato da Subway ao longo dos anos, que é uma coisa extremamente positiva, mas que precisou evoluir. Então chegou um momento ali, a Subway a Subway de 1965, né, com o fundador Fred De Luca, né? Ele queria fazer universidade e aí num almoço familiar, um amigo do pai dele falou: te dou $1.000, você abre uma sanduicheria aí para você ganhar dinheiro e poder pagar teus estudos. E aí começou a história da Subway, ele montou... Simples assim também. Simples assim, tudo na Subway é simples, funciona, bem operado, não tem nenhuma operação que dê tanto dinheiro e tanta lucratividade como uma Subway bem operada. Por essa simplicidade, pelo controle que a gente tem. E esse desenvolvimento da marca começa quando o fundador acaba falecendo, né, em 2015. Então a marca ficou globalmente meio que à deriva, sem saber os próximos caminhos. E entendeu-se a necessidade, né? Lembra que eu falei que é uma empresa familiar? Sim. Entendeu-se a necessidade da profissionalização. Então, acho que daí uniu também esse fato dos apaixonados e daí começou a demandar um novo profissional que, por mais amor à marca também, tivesse essa bagagem, essa estrutura de mentalidade profissional para fazer esse novo passo e esse novo momento da Subway, não só lá fora, como também a gente iniciou aqui no Brasil. Então, acho que foi uma mescla bastante interessante e esse movimento eu considero um dos principais indicadores aí que estão levando a gente a esse sucesso que a gente tem tido no último ano, né? Muito bacana, Marcelo. Agora, o Marcelo Master Franqueado é o mesmo... Hoje eu trabalho... O Master Franqueado é a Zamp, né? Eu trabalho... Não, lá, aquele Marcelo que era Master Franqueado... Multifranqueado, desculpa, obrigado por me corrigir. Aquele Marcelo... exatamente, o Master Franqueado é o dono geral da franquia. Você tem toda a razão, obrigado. O Marcelo multifranqueado é o mesmo Marcelo executivo? Ou seja, quais são as diferenças entre aquele cara e esse cara de hoje? E o que você traz para essa tua posição de executivo? O que você traz da experiência, né, que você teve como multifranqueado para essa tua posição de executivo agora? Com certeza é o mesmo na essência de querer fazer mais, de identificar as oportunidades e saber que a gente pode melhorar, que a gente pode se desenvolver, que a gente pode trazer maiores benefícios também para a rede como um todo, principalmente para os franqueados. Então essa vontade nasceu no começo, quando franqueado, e continua até hoje, né? Esse mesmo ímpeto de querer colaborar e trazer essa evolução. Mas com certeza a virada, né, a pulada de muro aí de empreendedor para o mundo executivo me trouxe várias lições, do ponto de vista muito de entender as dinâmicas e como, de vez em quando a gente está dentro de um negócio e operando aquilo dia a dia, nossa visão talvez seja um pouco limitada do todo que acontece para te ajudar ali, né? Então,
No primeiro ano como executivo, Uhum. foi transformacional para mim entender que tinham diversas alavancas que você precisa equilibrar para você trazer e colocar uma nova definição de padrão, ou um novo projeto, uma nova campanha de marketing, alguma iniciativa nova, o quanto envolve diferentes áreas, diferentes expertises e o quanto a gente precisa ter essa visão 360 para que a coisa aconteça como deve na ponta, né? Uhum. Uhum. Eu acredito que muito que eu aprendi também foi, eu sempre fui um executor, e aí eu tinha a minha própria estratégia dentro Sim. dos meus 12 restaurantes para fazer as coisas e dividia com os outros, mas eu sempre quis ver a operação e a execução fazer parte da concepção da estratégia. Uhum. O que mais a gente vê hoje é a estratégia sendo definida, a gente executa, se tem alguma coisa que sai, a gente vai lá, faz o ajuste fino, roda o ciclo e daí vai. O tempo que a gente perde nesse movimento. Então, muito do que eu aprendi e que a gente tem conseguido fazer hoje na liderança da Subway Brasil é essa união, Perfeito. né? E essa participação das operações também Perfeito. na estratégia. Então, a hora que a gente tá conversando, a gente, olha, vai funcionar assim, 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 vamos testar, testamos, beleza. Então, você já faz isso daqui, você já ganha um tempo danado, e aí Perfeito. você já sabe que a coisa, de vez em quando, precisa, naturalmente, de alguns ajustes, mas muito menos do que se a gente pensa no escritório e Perfeito. acha que vai funcionar. Então, esse olhar aí, eu acho que foi transformando ao longo dos anos e cada vez mais a gente vem se desenvolvendo e vem aprendendo, né? Muito. Tem um negócio muito Ah, legal, eu estava ah, vendo esses dias, eu acho que ah. dentro da informalidade da nossa conversa, Aham. esse negócio de você ir aprendendo com os anos, eu acho muito interessante. Daí eu estava vendo uma entrevista de um jogador de basquete e daí um repórter, assim, meio oportunista, fez uma pergunta para ele, né, assim, pô, você achou que foi uma temporada perdida no último jogo da temporada, né? E aí ele falou, cara, você já me fez essa pergunta no ano passado, assim, a gente não perde temporada, a gente aprende para fazer melhor na próxima temporada. Daí ele falou, usou um exemplo assim muito interessante. Ele falou Michael Jordan. Michael Jordan ganhou 6 campeonatos, né, da NBA. Ele jogou 15. As outras para ele foram perdidas? Não foram, né? Espetacular. Então, são alguns insights ali que você vai pegando, né, e que eu acho que vão fazendo sentido não só lá fora, né, ou num âmbito esportivo, mas que trazem muito também para o nosso âmbito aqui de executivo e de varejo, né, principalmente. Eu, Então, eu, eu acho incrível você ter trazido esse ponto de vista, essa tua contribuição. Tem muita gente de franquias que nos assiste aqui. E é verdade, ou seja, o valor do diálogo entre essas partes, sem dúvida alguma, é super enriquecedor para o crescimento dos negócios, porque, afinal de contas, o cara está lá vivendo a realidade do dia a dia, né? uhum, E o executivo está, de uma certa forma ou de outra, enfim, tentando olhar para a estratégia sem a barriga no balcão. Então, quando você traz todo mundo para a mesma sala e discute, debate, concorda, discorda, mas com o mesmo objetivo, eu acho que a Subway, sem dúvida alguma, fez uma bela de uma escolha quando te trouxe para essa posição de executivo. sim, Tendo você essa tua experiência, sim, que você de fato passa a ser um agente, claro, mais do que como uma obrigação, né? Ou seja, está dentro de você é isso. juntar todas essas partes. Muito bacana. Perfeito. E a gente, agora nesse novo movimento, assim que a gente entra na ZAMP, em outubro do ano passado, foco total nessa reconexão com os franqueados. Então, Legal. muito de comunicação. Então, o alinhamento primeiro interno nosso, Claro, de que todo mundo apoia todo mundo, claro. ninguém solta a mão de ninguém, como diz a nossa presidente Fernanda Pessoa, ninguém solta a mão de ninguém. A gente participa ativamente das decisões estratégicas para daí implementar com maestria. Aham. E muito dessa reconexão com os franqueados também, a gente começou a, a trabalhar na questão da comunicação interna, né? Uhum. E aí vem o advento da tecnologia, Uhum. né? Hoje nós temos como parceiros
uma empresa lá de Florianópolis, que é Yungas, que é especializada nessa comunicação franqueadora, e franqueado. Então tem nos ajudado muito, né? A gente tem evoluído muito nessa conversa e temos cada vez mais gente embarcando conosco aí, por isso que os resultados, os recordes vêm sendo batidos seguidamente e a gente está bem satisfeito. Legal, quero até conhecê-los para trazê-los aqui para o Vídeo Talks para falar dessa solução que, enfim, que deve ajudar bastante aí essa turma de franquias, e eles devem ter histórias muito incríveis para contar de como é que estão ajudando as empresas a desenvolver os seus negócios. Depois você me apresenta os caras. Com certeza vou te apresentar. E quer mais uma do LinkedIn? Olha que impressionante. Vai. Esse cara que é o fundador, um dos fundadores da Yungas, ele começou, eu seguia eles e tal, porque eu sempre ficava olhando, né? Comunicação interna para a franqueadora sempre é uma dor, né? A gente precisa, como é que a gente se relaciona com o franqueado, né, da melhor maneira possível, né? E passa todas as instruções oficiais e como que a gente mantém log de conversa, para não ficar só no WhatsApp, para não ficar por e-mail, porque você não consegue organizar, né? E aí eu comecei a seguir eles e ele começou a fazer, antes ele não fazia, ele começou a fazer uns posts meio com meme e tal. Você é franqueadora, você ainda teus franqueados assim? Não sei o que, eu comecei, né, daquilo começou a me incomodar, né, cara? Ainda você franqueado, a tua franqueadora ainda não faz. Eu comecei a ver, falei que esse cara tá falando comigo. Não é possível. Eu achava que ele estava direcionado para mim. Eu falava, não é possível que esse cara tá fazendo esses posts e que me puxam tanto, né? Aí fiz contato com eles. Num momento lá atrás, eles já tinham conversado com a liderança da Subway, né? Acabou não acontecendo. E agora foi muito rápido, né? Porque daí, cara, é isso que eu preciso, é isso que você entrega. Muito legal. Eu falei, então venha que a gente vai jogar esse jogo junto. E foi o que aconteceu. Que bacana. E somos parceiros, aí são grandes parceiros nossos hoje. A gente continua evoluindo a ferramenta cada vez mais, né? Isso que é legal da tecnologia também, né? A gente não fica parado num modelo, né? A gente fica o tempo todo evoluindo, quebrando a cabeça, trazendo a dor, eles vão lá e falam, vamos fazer desse jeito. E a gente vai e implementa. Então, bem legal, vou convidar eles. Quero conhecê-los, quero conhecer essa história também. Mas só deixa eu entrar um pouco mais no dia a dia da operação ali. Claro. Que hoje a tua responsabilidade central. O quanto que, enfim, uma pergunta curiosa, por ser uma rede internacional de franquias, o quanto que vocês têm a liberdade de operar localmente o cardápio, o quanto que isso vem de fora, como é que é essa relação ali do dia a dia, da construção, da operação em si? É de cima para baixo ou vocês... Não. Como é que funciona isso? Hoje, como Master Franqueado, a gente tem autonomia para desenvolver nossos próprios produtos, para desenvolver alguma iniciativa de marketing, alguma promoção, essa autonomia nos é dada, né? Uma ou outra coisa que sai um pouco do padrão da franquia, a gente levanta a mão, né, cria um formulário lá de exceção, leva para eles para aprovação e aí eles devolvem. A grande maioria vem aprovada, né, não vem correção, não vem nada. Então é uma parceria também bastante sólida. Eles nos apoiam bastante, porque a gente responde para um escritório América Latina. Então, dentro desse escritório América Latina, o Brasil é o maior, é o maior player, né? Então, a gente tem uma troca constante, muito importante, e a grande maioria das iniciativas, das coisas, eles aprovam, a gente desenvolve aqui, dá certo, e aí eles pegam para eles e passam para a América Latina. Então, a gente acaba sendo celeiro também de muitas boas ideias e de muita coisa diferente que eles já estão puxando aí para eles e desenvolvendo o sistema como um todo, né? Muito legal também agora, por exemplo, a gente tem uma campanha que já se estende há alguns anos, é bastante consistente, e esse ano, mês a mês, a gente tem batido o recorde, que é o dia do 30, onde você compra um sanduíche de 15 e ele vira um de 30, que é um foot long, e como a gente tem trabalhado esse ano e colocando cada vez mais franqueado para jogar junto com a gente tem batido recorde atrás de recorde e chamou a atenção não da América Latina, mas daí da Subway Global. Então a Subway Global agora já ligou para o nosso diretor de marketing, falou, o que vocês estão fazendo aí? Como é que a gente, né, desenvolve? Então, muito legal também aí o trabalho que o nosso diretor de marketing, Rodrigo Munareto, tem feito e está chamando a atenção da turma grande aí. Que bacana, cara, muito legal. É uma troca boa. A gente está caminhando para o final, mas eu não queria deixar de tocar, enfim, desse processo de
revamp, por assim dizer, que a Subway está passando agora, né? Agora fazendo parte do grupo Zamp. Isso. O que a gente pode esperar da Subway daqui para frente, depois de ter passado por momentos tão turbulentos há um pouco tempo atrás? Como é que você está vendo, enfim, os aprendizados, como é que você viu os aprendizados e o futuro da companhia a partir de agora? De verdade, por mais que a gente tenha aí 31 anos de mercado brasileiro, o momento que a gente viveu agora, eu acho que muitas das franquias, né, pós-pandemia, então é um momento muito mais de reorganização, reestruturação e preparar os alicerces aí que vão permitir um futuro promissor com consistência. De verdade, a gente está muito no começo do tanto de coisa que a gente tem para fazer. Então, as coisas já estão acontecendo muito por só uma reorganização e consolidação de base, reconexão com os nossos franqueados. Então a coisa aconteceu primeiro pelo sistema estar jogando cada vez mais unido, e a partir de agora a gente começa uma transformação digital que a gente não tinha, né? Então, vamos pensar junto aqui as possibilidades, né? Subway hoje ela vende praticamente balcão e delivery. Você vai numa praça de alimentação, o pessoal já está com totem. A gente já está com um totem instalado lá no aeroporto de Guarulhos e daqui a pouco vai espalhar o Brasil inteiro. A gente tem muito que a gente aprendeu agora também com o BK, né? O BK tem o Clube BK, um baita de um programa fidelidade com o app. Então tem muita coisa das sinergias entre as marcas dentro da Zamp que vão beneficiar a Subway nessa arrancada. Então tem muita coisa ainda por fazer. Esses dias a gente estava brincando assim, eu tô aí também trabalhando com a Subway há 21 anos. Eu não consigo imaginar ainda o limite da Subway. Eu não consigo ver assim qual que é o teto da Subway. Não tem teto, tamanhas coisas que a gente ainda tem para fazer. Já está fazendo, mas construindo aí para o futuro. Então, vem muita coisa boa. A Subway voltou a ser falada aí agora, né? A gente estava brincando antes em off, né? Com propagandas aí bastante assertivas também. Então, é um movimento muito legal e a gente gosta e entre os colaboradores hoje da Subway, ontem a gente teve o Zamp Day também, que foi uma reunião de toda a liderança aí das 4 marcas, mais a liderança da Zamp. E na conversa e na apresentação que nós fizemos, a gente colocou e tinha um slide bem grandão ali. O melhor tempo da Subway é agora, e de verdade por tudo que a gente está vivendo, mas principalmente pelo que a gente está enxergando e está vendo como possibilidades, né? Então, vai ser muito legal e vocês vão escutar bastante da Subway ainda, cada vez mais. Muito legal, Marcelo. Super obrigado, cara. Foi uma alegria ter você aqui comigo. Enfim, a tua história é muito legal, muito sucesso. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo até aqui por essa marca. Enfim, desejo muito sucesso a você sempre, viu, cara? Obrigado mesmo, de verdade. Eu que agradeço, Marco. Foi um prazer. Espero que tenha sido uma conversa boa. Me senti super à vontade aqui para até guardar as formalidades, né? Foi muito legal. Esse é o nosso jeito de ser. Bom, cara, e que continuem aí. Desejo muito sucesso aí para a empreitada de vocês e depois a gente volta, né? Vamos combinar outro. É isso aí, vamos sim. Obrigado, cara. Valeu. Obrigado mesmo, de verdade. Valeu. Isso aí, turma. Obrigado por ter nos assistido. Até o próximo episódio do Video Talks. Até mais. Tchau, tchau.